Liberdade cantou. Jorginho, excelente notícia no dia da terceira decisão do Flamengo contra a equipe do Grêmio. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Botão aqui embaixo, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tô aqui diretamente de Porto Alegre, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, para fazer essa cobertura, se tudo der certo, da vitória do Flamengo em cima do Grêmio, aqui na Arena do Grêmio, às 5h30 da tarde. O elenco do Flamengo está concentrado no Hotel Hilton, em Porto Alegre. Nós fomos lá, fizemos a cobertura da chegada do Flamengo e agora, meu amigo, é só torcer para que o Flamengo faça um bom jogo diante da equipe do Grêmio. Vai lembrar que o Flamengo pode ser líder do Campeonato Brasileiro, a depender da combinação de resultados. Ontem, tirando o Palmeiras, que venceu por 2-0 a equipe do Corinthians, a maioria dos resultados foi bom para o Flamengo. Por exemplo, o Botafogo perdeu seu confronto diante da equipe do Bragantino, o Palmeiras acabou vencendo, infelizmente, o Vasco venceu, foi a 6 pontos, mais uma vitória do Flamengo, o Flamengo já ultrapassa a equipe do Vasco. O Juventude também venceu a equipe do Ceará, o que levou a equipe de Caxias do Sul aos 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Entretanto, o Flamengo ainda depende do confronto entre Internacional e Fortaleza, beleza? Se Internacional e Fortaleza empatarem e o Flamengo vencer a equipe do Grêmio por pelo menos 2-0, meus amigos, o Flamengo vai para a liderança do Campeonato Brasileiro. Pois é, pode terminar a rodada como líder da competição. É evidente que essa liderança inicial, caso o Flamengo consiga esse resultado diante da equipe do Grêmio, não significa muita coisa. Entretanto, já joga uma pressão, já pode fazer uma gordura ali, quem sabe diante da equipe do Juventude, depois tem o Vasco, porque, meus amigos, a situação do Flamengo na Libertadores não pode se complicar diante da LDU de Quito, beleza? Rapaz, o Corinthians aí, campeão paulista, jogador fazendo tatuagem do título, que não sei o quê, tomou de 2 do Palmeiras. O Palmeiras não tomou nem conhecimento dos caras que perderam aí esse confronto. Mas que se dane o Corinthians também. Foi até um bom resultado para o Flamengo. Se fosse empate, seria melhor ainda. Mas ainda há chances do Flamengo ser líder caso aconteça essa combinação de resultados, beleza? Muita gente aí comentando sobre o Cleiton. Pedrão, cadê o Cleiton na lista de relacionados do Flamengo? Tá lesionado, tá isso, tá aquilo? Não. O Cleiton ficou novamente fora da lista de relacionados do Flamengo por uma decisão técnica. O zagueiro é a última opção de Felipe Luiz e a diretoria já sabe que os empresários não querem renovar o vínculo do zagueiro com o Flamengo. Acredito que por isso, quem sabe também, ele não está sendo relacionado, mas a princípio foi uma decisão técnica da diretoria do Flamengo, beleza? No confronto de hoje, o Flamengo estreará o manto número 2 da temporada 2025 nessa partida contra a equipe do Grêmio nesse domingo, dia 13 de abril, pelo Campeonato Brasileiro. Que traga sorte ao Flamengo. Muita gente se manter de 2021, vai dar azar, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque... Meu amigo, se jogar bem, não tem manto que vai definir a derrota do Flamengo. Você pode ficar tranquilo em relação a isso. Principalmente, com todo respeito, mas já desrespeitando e respeitando, o Flamengo está pegando um freguês dos últimos tempos. Aliás, o freguês desde que o mundo é mundo, porque o Flamengo foi campeão em 1982, dentro do Olímpico. Em cima da equipe do Grêmio, o Flamengo foi campeão brasileiro. Mas, sobretudo depois de 2018, 2019,
O Flamengo leva uma larga vantagem em confrontos diante da equipe do Grêmio. É 5-0 no Grêmio, naquele campeonato da Copa Libertadores da América na semifinal. Foi 1-1 aqui, eu estive na arena do Grêmio. Foi uma verdadeira mentira que era para o Flamengo já ter vencido aquele primeiro confronto. No Campeonato Brasileiro de 2020, o Flamengo mete de virada 4-2 em cima do Grêmio, em plena arena do Grêmio. Pois é, meus amigos e minhas amigas. Em 2021, Renato Gaúcho, ex-treinador do Grêmio, mete uma sonora goleada na arena do Grêmio, 4-1 para o Flamengo. Partida essa válida pela Copa do Brasil. Em 2022, o Flamengo torna a vencer o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro na arena do Grêmio, vence no Maracanã também. Em 2023, o Flamengo acaba perdendo por 3-2 de virada. O técnico do Flamengo era o recém-chegado Tite para a vaga do Sampaoli, mas no mesmo 2023 o Flamengo meteu 2-0 em cima da equipe do Grêmio na arena do Grêmio. Em 2024 o Flamengo acabou perdendo, depois de levar uma equipe de garotos para esse confronto aqui em Porto Alegre, né, mirando a decisão diante da equipe do Penharol, que acabou que não mudou nada, o Flamengo não ganhou, e agora o Flamengo neste ano está priorizando o Campeonato Brasileiro e vai com força máxima para encarar o Grêmio numa crise. Não estão satisfeitos com o seu treinador, o Gustavo Quinteiros. Venceram o Atlético Grau, 10º colocado no campeonato peruano, entretanto, venceu e não convenceu. Perderam o Campeonato Gaúcho, que ajuda a equalizar essa crise gremista. Já perderam no Campeonato Brasileiro por 2-0 para o Ceará, lá na casa do Ceará. Então não passa uma fase muito boa o Grêmio. Pode ter o retorno do atacante dinamarquês Bright White, que é o artilheiro do time na temporada, seguido por Arezzo, tá? Que é o substituto natural do dinamarquês, é o segundo jogador com mais gols na equipe porto-alegrense, beleza? E aí, falando de provável escalação no Flamengo, o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação: Rossi, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na dupla de zaga, na lateral esquerda, Alexandro. Mais à frente, Eric Pulgar e Nico de la Cruz, mais à frente de Arrascaeta e Gerson, e no ataque, Gonçalo Plata e Bruno Henrique. Juninho deve permanecer no banco de reservas com 4 pontos. O Flamengo é o 6º colocado no Campeonato Brasileiro. Entretanto, como eu disse, pode virar o líder da competição. Isso porque o Corinthians perdeu pontos, o Ceará perdeu pontos, o Botafogo perdeu pontos, o Palmeiras, por mais que tenha vencido, o Flamengo ganhando iguala de novo a pontuação do Palmeiras, chega a 7 pontos, e a depender ali do critério de desempate, que é o saldo de gol, primeira é vitória, mas o Flamengo vencendo empata nas vitórias. O Palmeiras tem 3 gols de saldo, o Flamengo tem 1, o Flamengo vencendo por 2 empata nos gols de saldo do Palmeiras. Entretanto, o Flamengo possui 3 gols marcados, que aí o primeiro é vitória, depois é saldo de gol, depois é gols marcados. O Palmeiras possui 4, o Flamengo 3, vencendo por 2, o Flamengo chega a 5, já ultrapassando a equipe alviverde e quem sabe se tornando aí o líder do Campeonato Brasileiro. É lógico, a depender do resultado entre Fortaleza e Internacional. Se o Inter vencer, ele vai a 7 pontos. Só que o problema é que o saldo de gols do Inter já é de 3. Então eles vencendo, vamos supor, 1-0 Internacional. O Flamengo teria que meter 3 no Grêmio para brigar ali pela liderança. Se o Fortaleza, porventura, vencer, o saldo de gols é 2. Chega a 3, o Flamengo com 2-0 já consegue ultrapassar a equipe do Fortaleza. Então, o melhor dos mundos aí é gerar um empate. Mas, repito, o mais importante nesse início de Campeonato Brasileiro é o Flamengo seguir no bolo. Seguir a tropa lá de cima e depois tentar ganhar distância, ganhar gordura para queimar ao longo da competição, quando for, lógico,
necessário, tá? E não fazer igual no ano passado, que o Flamengo era líder, capengando durante a Copa América, capinando sentado, o Flamengo conseguindo pontos, e depois o senhor Tite teve a cara lavada de fazer o que ele fez, de poupar, né? Enquanto era líder do Brasileiro, depois de ter vencido por 2-0 o Palmeiras, para chegar lá para jogar contra o Palmeiras, perder de 1, quase perder a classificação, jogando tudo recuado, tudo lá atrás. Se fosse para jogar daquela forma, meu amigo, era melhor ter colocado reserva, né? Mas, enfim, quem apita hoje, infelizmente, é o senhor Ramon Abate Abel. Pois é, péssima escolha aí para apitar Flamengo e Grêmio. Eu sei que não tem muita escolha, não tem muitos árbitros menos ruins. Não vou falar bons, porque bom mesmo é difícil, né? Tem o Davi Lacerda aí se destacando, coisa e tal. Mas, cara, esse árbitro é complicado. Intervencionista, marca faltinha, inverte falta, adora mostrar um cartão amarelo por nada. Rapaz, o jogo do Palmeiras ontem, o Palmeiras saiu de campo com 7 cartões amarelos. Eu não consegui ver o jogo todo, não sei se foi justo. Mas 7 cartões. A arbitragem brasileira adora dar um cartão amarelo. É um negócio assim impressionante. Vamos lá. Em consenso, a diretoria e a comissão técnica do Flamengo decidiram voltar a fazer o tal do rodízio de jogadores nas partidas e só joga quem estiver perto dos 100% na parte física, meus amigos, né? Negócio de rodízio aí, eu tô com galinho. Ah, você tá sendo raso, Pedro. O negócio de rodízio é de carne, igual tem aqui em Porto Alegre, a carne maravilhosa. Rodízio de pizza, entendeu? Isso aí, agora negócio de jogo, vamos pro pega pra capar e vamos ganhar essa bagaça aí. O Zico, inclusive, já deu essa declaração. Aliás, o Zico, falando em declaração, falando em Zico, confirmou no MengoCast que será o chefe da delegação do Flamengo no Super Mundial de Clubes 2025. O Galinho de Quintino estará disponível para ser o chefe de delegação e para trazer sorte, conselhos, enfim, tudo que ele pode proporcionar de bom para o Flamengo nesse Mundial de Clubes. Rapaz, treta braba envolvendo familiar de jogador. Vale a pena ver de novo? Eu já vi esse filme. O que acontece é o seguinte, meus amigos. Vamos lá. A esposa do De La Cruz participou de um podcast chamado Embaixadores del Gol, Embaixadores do Gol. Tá de fora do Brasil, acredito ser um podcast argentino, Uruguai, na realidade. E a esposa do De La Cruz, a Vanessa Britos, ela deu a seguinte declaração: sou apaixonada por futebol e adoro, mas sou River Plate. Não consigo sentir paixão pelo Flamengo. É uma ferida que não consegui superar por causa da final da Copa Libertadores de 2019. Espero um dia voltar ao River Plate, falou a esposa do Nico De La Cruz. E aí, muitos torcedores do Flamengo estão chateados com essa declaração da esposa dele. Entretanto, meus amigos, eu vou dar minha opinião para vocês aqui. O negócio é o seguinte: ela foi sincera, disse que não consegue sentir paixão pelo Flamengo, que ela é River Plate, sobretudo por conta da marca que o Flamengo deixou no River Plate em 2019. Eu encaro isso até como um elogio, porque significa que o Flamengo, meu irmão, é o terror lá dos argentinos, terror do River. No meio do River, falou Flamengo, os caras já se borra todo. Eu considero isso aí um elogio. Evidente que, de repente, foi uma declaração desnecessária. Poderia ter evitado, né? Entretanto, meus amigos,
esposa do rapaz, é esposa do De La Cruz. Aí já tem gente que o De La Cruz, Pedrão, olha isso, o De La Cruz tem que rescindir o contrato com o Flamengo. Minha gente, se for levar em consideração o que familiar de jogador fala para rescindir o contrato de jogador, acabou, meu velho. Foi a esposa do cara que falou isso. E outra coisa, você acha mesmo que todos os jogadores que estão ali vestindo a camisa do Flamengo torcem o Flamengo? Que nada, rapaz. O Wesley, talvez, o Gerson, o Arrascaeta, pelo tempo que ele tem de clube, Bruno Henrique. Posso estar sendo injusto com algum outro, mas Flamengo é eu, Flamengo é você, Flamengo... E não foi o De La Cruz que falou isso, foi a esposa do De La Cruz que falou isso. Ah, desnecessário, mas gente, vamos... Faz por menos, faz por menos. Não confunde as coisas. Tem que rescindir, para que rescindir, rapaz? Tá doido, o cara tá bem, tá jogando bem, tá entregou um gol de falta pro Flamengo. Para mim foi um dos melhores jogadores aí nessa derrota ridícula do Flamengo pro Central Córdoba, entendeu? Faz por menos, entendeu? Deixa ela torcer pro River Plate, ela gosta do River Plate e a gente tem que respeitar, eu até encaro isso como elogio ainda. Porque o time é aquele que todo mundo gosta. Por exemplo, o Vasco virou esse time, todo mundo gosta do Vasco. O Givaldo do Flamengo, tudo gosta do Vasco. Olha como é que o Vasco é bonitinho. Olha como é que o Vasco é legal. Por quê? Porque o Vasco não ameaça ninguém. Porque o Vasco pede pra todo mundo. Aí vive um monte de gente elogiando o Vasco, porque o Vasco virou esse time. Quando o cara fica puto com o teu time, ou então no caso da esposa dele, que por conta de... É porque aí o teu time é malvado. Aí teu time, meu irmão, o cara fica puto, porque sabe quando vai pegar teu time, meu irmão, sabe que vai se lascar. Então eu até prefiro assim. Tá? Pelo menos é a minha opinião. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Vamos lá, minha gente. Novo olheiro no Mengão. O Flamengo fechou a contratação de Guilherme Pereira, ex-olheiro do Cruzeiro, para ser membro da equipe do interior de São Paulo. Agora, o Brunegro conta com 10 olheiros na base para a sequência da temporada, isso porque o clube tem dividido para cada profissional da área um número determinado de estados de todas as regiões do Brasil, informa o Guilherme Flazoeiro. Jorginho, que será jogador do Flamengo no meio do ano, sofreu uma queda da qual ele bateu as costas no chão. Houve uma suspeita de fratura na costela. Entretanto, a informação que Bruno Lemos traz do canal Mauro Santana é que não foi absolutamente nada grave, algo tranquilo. O jogador responde bem, tá falando normalmente, respirando normalmente. Pô, também, se não tá respirando, pois é, mas quando você tem negócio na costela, você já complica. Então, tá tudo certo, tá, gente? Não precisa ficar se preocupando com o Jorginho, que tá tudo certo com ele. Segundo o GE. Globo, a Justiça libera a patrocinadora master do Flamengo após liminar. A Justiça Federal devolve a Pixbet e a Flabet o direito de operar em todo o território nacional. Com isso, o Flamengo está autorizado a manter a marca no uniforme sem restrições, meus amigos. Portanto, o patrocinador master do Flamengo estará disponível aqui, né? Pouco, mas não nessa camisa, evidente, na nova camisa branca do Flamengo, para atuar, beleza? E o Pedro, atacante do Flamengo, segue no banco de reservas e deve entrar ao longo da partida, sim, como o Danilo também é uma outra informação complementar que eu recebi, que eu acabei esquecendo de passar ali no período da escalação. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sino, deixa o like e acompanha a transmissão lá na Pedrão RN TV Flamengo e Grêmio, beleza? Tamo juntão, saudações brunegras.